aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, vai se criando um clima cada vez mais gostoso do lado de lá. Caos pro Lula, óbvio. Mais uma pesquisa que mostra o derretimento de Painho. Críticas pela forma como ele demitiu a ex-ministra da Saúde, Anísia, para colocar o Padilha lá, para poder abrir espaço na reforma ministerial. Economia patinando cada vez mais, marchando para abismo, recebendo críticas até dos seus amigos aí da Faria Lima. Enfim, muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tópico. O segundo, aquelas grandes polêmicas internacionais. Estados Unidos, Brasil, Trump, Elon Musk, processo Rumble. Não precisa nem explicar mais, né? Você já deve imaginar sobre o que iremos comentar. A terceira parte é minha favorita, né? Me perdoa aí, Trump, perdoa aí as tretas, mas Jair Messias Bolsonaro ontem, em uma entrevista bem interessante pro Léo Dias, falou várias coisas, não vou destacar tudo, óbvio. Na verdade, eu só quero destacar uma coisa só, trazer mais algumas coisinhas ligadas a Bolsonaro. A nossa padroeira entrou em campo, obrigado. E dessa vez não foi só com prints, né? A Nossa Senhora dos Prints, dessa vez veio com vídeos e print também. Aí tem umas coisinhas boas, interessante. Tem até uma vitória de Bolsonaro ontem, sim, uma vitória no Congresso, vitória importante, com um cargo de destaque de uma frente parlamentar. E tem um tamanho, né, bem grande na Câmara. Vamos falar sobre isso. E no final, se der tempo, mais umas notícias aí do Brasil do Dilma, né? Aquele Brasil vermelho que segue dando errado. E tá dando errado até na base do Lula, né? O final tem umas coisas bem curiosas aí de uma turma aí que tá querendo jogar a toalha, que não aguenta mais defender esse governo fraco, como eles classificam. Mas vamos lá. Gente, ontem veio aí a pesquisa CNT para comentar o que o IPEC já tinha dito. O IPEC apontou mais ou menos 66%, 2 a cada 3. A CNT diz que 64,8%, a mesma porcaria. Acham que Lula não merece ser reeleito. Então, realmente é um número, né? Mais de um instituto que faz a mesma pergunta. E a galera não quer o Lula mais não, né? Parece que Painho aí tá com seus dias contados. Ninguém aguenta mais o Lula. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Cada dia que o Lula tá nessa cadeira é desgaste para ele, é desgaste pra Globo e pra uma turma aí que tem muito poder, né? Você deve imaginar quem. CNT, a avaliação negativa do governo vai a 44% e o Lula especificamente é reprovado por 55%. Então, o povo já gosta menos do Lula do que do governo dele. Pesquisa CNT, o índice de aprovação de Lula caiu de 50 para 40, enquanto a desaprovação subiu de 46 para 55. Acima de qualquer margem de erro. Ninguém aguenta mais o Painho. Ninguém. Mas tem mais dados, né? A gente fala de dados. Essa linda imagem aqui, né? O Gil Diniz postou ontem. A cara dos blogueiros do UOL dando a notícia. Olha o sorriso do Sakamoto, rapaz. É aquele sorriso de cabeça para baixo, né? Você vê aqui, até botar a caneta. Ó, o sorriso dele é assim, ó. É para baixo. O sorriso dele é para baixo. Ele tá muito feliz, né? Olha o Josias, rapaz. Olha o sorriso de felicidade do Josias. A Fabiola tá de boca aberta aqui, que deve estar lendo, né, a notícia pro pessoal. Nessa mesma pesquisa, foram perguntar, né? E aí? Segundo turno. Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro teria 43,4% dos votos, enquanto Lula, 41,6%. Contra Haddad, 39,4%. E o ex-presidente teria 43,1%. Ou seja, Bolsonaro ganha e ganha. Ganha do Haddad e ganha do Lula. Deve ser por isso que ele tá inelegível, né? Não querem que ele volte de jeito nenhum. Isso porque ainda estamos em 2025. Imagina ali, na boca da eleição, 2026, que ninguém aguenta mais o Lula, só quer se livrar do Lula. Só querem se livrar do Lula. Tá caminhando para levar no primeiro turno, viu? Jair vai levar no primeiro turno. Essa pesquisa perguntou, né? Maior responsável pelo aumento de preços no Brasil. Em sua opinião, quem é o maior responsável pelos aumentos de preço no Brasil? Tem alguns números ali, né? Alguns dados que acho que você consegue identificar claramente que são petistas. Como, por exemplo, o segundo, né? Por que os preços estão caros? Questões climáticas. Com certeza foram os petistas, né? A gente não pode colocar a culpa no Lula, então vamos colocar a culpa na questão climática. Aí tem política externa, os produtores, aqui é tudo petista. Aí tem lá, né, o restante. Mas você vê, a grande maioria das pessoas, quem é o culpado? O Lula.
O Lula, o governo dele. É o Lula. A maior parte do Brasil sabe de quem é a culpa, do Lula. Você vê que tem aqui, ó, 10 mil por cento, toda alternativa. Todo mundo tem culpa, inclusive o Lula. Ah, Lula. Tá bem, pai? Tá bem, hein? Gente, com todo o apoio da imprensa que esse cara teve, com toda a sabugice da imprensa, todas as fake news pra ajudar esse cara, a desinformação, a espiral de silêncio pra abafar a informação. Tudo, rapaz. Tudo, absolutamente tudo. E olha como tá o desgoverno. Todo o apoio da imprensa Faria Lima, né, dos empresários brasileiros, o apoio do Biden, do Macron, da comunidade internacional. Olha a miséria que esse cara fez com o Brasil. E o Tatu no Toco também colocou aqui, né? A boca do jacaré já se fechou nas 4 regiões do Brasil. Só falta a última, que é o Nordeste, que tá se caminhando para lá, né? Você vê que o governo Lula começou aqui, né? 71% de aprovação. Tá em 55. Ou é 56? Ah, pô, 56. E a desaprovação de 25 já tem 41. E tá subindo. É a última boca a ser fechada. E finalmente libertar o Nordeste. Que o restante, você vê, o Sul nem se fala. Sudeste tá igual o Sul, tava lá fechadinho. O Norte e Centro-Oeste tava variando, mas agora tá aqui, ó. Abriu e abriu com força. Só sobrou o Nordeste. Nordeste cair, adeus PT. Aí nesse cenário, Lula foi lá pra TV, né, fazer um pronunciamento. Uma peça de propaganda, não sei. O Estadão aí disse que é uma peça de propaganda. Tudo de graça. Pressionado pela queda na popularidade, Lula faz comício travestido de pronunciamento oficial e oferece tudo de graça a um eleitor que já não se deixa seduzir facilmente pelo seu falatório. Aí, em síntese, nem trouxe o editorial completo. Em pouco mais de 2 minutos, Lula leu o roteiro do seu marqueteiro, não como chefe de Estado, mas como candidato. Fez um comunicado, não como uma prestação de contas ou informação de interesse público destinada à população, mas como uma peça de propaganda eleitoral. Apresentou 2 programas de seu mandato não como novidade ou celebração de um marco digno de tal, mas como uma das patranhas tipicamente lulopetistas que servem de louvação aos poderes sobrenaturais de Lula da Silva. O que está em curso, no final do dia, é uma campanha eleitoral antecipada. Não havia nenhuma urgência que demandasse um pronunciamento oficial do Lula. A única urgência óbvia é a queda acentuada de popularidade dele. O ministro da propaganda, eu gostei desse nome por Sidônio, não, o ministro da propaganda. Devia chamar-se um ministro bolsonarista, só para os petistas ficarem nervosos, né? O ministro bolsonarista, Sidônio, mostrou a Lula que os tempos são outros. Engolfado pelo mau momento nas pesquisas, balançado por uma colisão instável e hostil e pressionado pela proximidade cada vez maior do ciclo eleitoral de 2026, o governo resolveu agir do modo lulopetista, claro. Não à toa, a peça publicitária mirou em dinheiro no bolso e medicamento de graça, com foco no brasileiro pobre, aquele que passou a engrossar o índice de desaprovação do Lula. Tentar segurar, né? As camadas mais populares que um dia tiveram algum tipo de apreço pro Lula, mas ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais o Lula. Ninguém. Lula, pega o boné, bota debaixo do braço e vai embora. O Lula devia renunciar na TV. Ia ser mais digno. Aí, você não entende porque o governo... Se você não entende porque o governo tá sofrendo vários desgastes, eu acho que você deve ter visto na imprensa alguma coisa sobre a Janja, né? Que ela passa uma má impressão para os brasileiros de descaso, de deslumbramento. Pois bem, Janjinha foi para Roma visitar o padre. O Papa. Padre não, o Papa. Como é que tá o Papa, hein? Tá mal. Ore por ele. Coincidência, né? Mas enfim, Janja foi de classe executiva, mesmo sem ser ministra, e passagem custou R$34 mil. Comitiva brasileira tinha 12 pessoas e gastos foram de 300 mil. Dá pra você? Se fosse ministro, a gente entendia, né? Mas, pô, Janja, tá de esculhambação, né? E falando de ministros, ele tá de volta. Depois de muito tempo, eu tava até com saudade dele, né? O lendário Juscelino, o melhor ministro do governo Lula, de férias, ministro usa avião da FAB para voltar à praia após reunião com Lula. É mais justo. Mais do que justo. Mais justo do que só se fosse de jato. Ia pegar o Gripen
botar o Juscelino dentro. O cara tá de férias. De férias. Ele sai de suas férias com sua família na praia, rapaz. Depois de um ano de muito trabalho, de muita entrega. E não pode nem pegar o avião da FAB pra ir lá. Ah, aí tá de brincadeira, né? Aqui é clara perseguição com o Juscelino. Eu tô do lado dele. Acho justo. Justo, Juscelino. Juscelino foi chamado para reunião emergencial em Brasília. Ele argumentou que não havia voos comerciais disponíveis na data. E mesmo que tivesse. Mas porque ele estava de férias. É o mínimo. Ele deveria receber, inclusive, diária e uma compensação por estar trabalhando em prol do Brasil no seu período de férias. Isso é um absurdo, rapaz. Tem que dar risada, né? Tem que fazer piada com isso. Eu me pergunto, será que algum outro país deste planeta Terra, será que algum outro país, um ministro de Estado, fica usando avião da Força Aérea para não pegar voo comercial? Não, porque não tinha opção. Oposição alega que Janja não tem direito a voar na caça executiva e aciona CGU, Itamaraty e TCU. Tem que acionar mesmo. E é isso aí. Iniciativa da bancada do Novo, Kataguiri, Eduardo Bolsonaro. Janja viajou em classe executiva a Roma e a Paris. Second disse que ela foi à capital italiana a convite de entidade. Tá bom. E só porque foi a convite pode ir de executiva, é? Aí ontem, Lula deu tchau, né, pra Nízia. Mordeu a boca, como diz lá na Bahia. Lula demite Nízia e confirma Padilha como novo ministro da Saúde. Isso aí. Aí abriu espaço aí pra a interlocução com o Congresso, né? Que o Padilha era o cara que fazia esse meio de campo. Era o cara que liberava o dinheiro, as emendas, né? Cuidava da articulação política. E nada avançou nesses anos. Só matéria contra o Brasil. Mas enfim... O lugar dele destaca que a Nízia vinha sendo fritada por Lula nos bastidores há pelo menos 2 semanas. Fala mal, Lula, de sua própria menina, uma mulher. Isso é muito machismo, rapaz. Na semana passada, o próprio presidente avisou auxiliares que trocaria sua ministra. Não foi nem pra falar pra Nízia. Descobriu pela imprensa. A demissão de Nízia ocorreu horas após ela realizar seu último evento como ministra. Ao lado de Lula, né? Uma cerimônia para anunciar parcerias para a produção de imunizantes. Beleza. Aí temos aqui, né? Nossos amigos da Globo News. Tá difícil passar pano, né, Sadi? Tá difícil passar pano pro governo. Ali, né? Peguem suas pipocas. A Secom 2, conhecida como Globo News, vem através da André Sadi implodir a base de governo do Lula, o pouco que lhe resta, quando questiona o motivo da fritada da Nízia. Em suma, Lula surfou e se elegeu na onda que acolheria as mulheres e agora vai para sua terceira demissão de uma ministra mulher do cargo sem um A comentado pela sua base e tampouco pela sua esposa. Aspas, se isso fosse no governo Bolsonaro, a esquerda faria um estardalhaço. André Sadi destacando aí, é até difícil de acreditar, né? Por isso que a gente vai dar play para ouvir juntos. Que vexame essa fritura da ministra Nízia, mais uma mulher sendo fritada no governo Lula, quer demitir, quer trocar, prerrogativa do presidente da República, chefe do executivo, tudo certo, mas faça de uma forma correta. Nízia, Ana Moser, até a ministra Daniela Carneiro do Turismo, o mesmo roteiro. Eles vão fritando, e muita coincidência sempre com mulheres no governo. Um governo que se diz preocupado com ampliar a quantidade de mulheres no governo, você vem encolhendo. Isso aí, para mim, eu vou te falar, Valdo, assim... quando a gente fala de repercussão na base do governo Lula, eu quero ver o quanto isso repercute também. Porque aí não dá. Aí, se fosse o governo Bolsonaro, a esquerda ia estar caindo de pau em cima do governo Bolsonaro. Então, assim, não dá para passar pano. Quero ver como vai ser a reação. Eu não tô vendo um A nas redes sociais. Muito pelo contrário. E mais uma informação que eu lembrei aqui hoje de manhã na nossa reunião de pauta, eu estava com isso na cabeça. O governo Lula também usou e abusou de forma correta, explorando o desastre que foi a gestão da pandemia no governo Bolsonaro. E prometia colocar uma técnica à frente do Ministério da Saúde. A ministra Nízia, ela chega como um símbolo, ela emprestou o prestígio dela quando ela topou ser ministra da Saúde. Verdade. Tem muitos erros na gestão? Tem. Isso tudo é verdade, mas eles poderiam ter corrigido essa rota de forma conjunta, não fritando a ministra do jeito que eles estão fritando, Valdo. Pois é, né? Tirou uma técnica.
100% técnica, uma socióloga. Socióloga super técnica. Emprestou, rapaz, a credibilidade dela. Olha o tratamento do Lula. Ah, Lula. Ah, Lula. E cadê agora a base do Lula na esquerda? Se fosse no governo Bolsonaro. Como é fácil ser de esquerda no Brasil, viu? Se você é de esquerda, você pode fazer qualquer coisa, que nada vai acontecer, você sempre vai estar certo. No máximo tem uma criticazinha à minha boca, assim, parte da Globo News. O Hélio Gaspari também falou sobre isso. Mudar ministros requer etiqueta. Lula maltrata os colaboradores, né? Tá ali, ó. Lula troca alguns de seus ministros num humilhante processo de fritura pública que desqualifica o próprio governo. Não basta demitir, tem que humilhar, pisar em cima. Em setembro de 2023, sem uma só palavra de agradecimento, Lula demitiu a atleta Ana Moser, atleta olímpica, vencedora, para colocar o Fufuca. Tratava-se de trocar competência na equipe por votos do Centrão na Câmara. Esse tipo de tratamento para os ministros que serão dispensados ofende também os que permanecem e inibe eventuais postulantes. Chegar ao ministério pode ser uma ambição de pessoas qualificadas, mas o risco de uma dispensa humilhante não vale a pena ser corrido. Para um candidato desqualificado, tanto faz, pois seus interesses são outros. Algo imperial nos maus modos de Lula. Na segunda-feira, ele revelou que numa conversa com o presidente da Petrobras, soube que a empresa pretendia comprar uma sonda coreana e disse: não, vai comprar não. Se você comprar, a mesma caneta que te colocou aqui na presidência vai te tirar da presidência. A gente vai fazer aqui no Brasil. Pois bem. Lula não revelou quando ocorreu esse diálogo, mas falava de corda em Palácio de Enforcado. A construção de sondas para explorar petróleo gerou a Sete Brasil, empresa que faliu em novembro passado, deixando um espeto de 36 bilhões de reais, né? Baita prejuízozinho, e recordações de uma tenebrosa caixinha revelada da colaboração do ex-ministro Palocci, designado para administrá-la. O que me espanta só é que, conhecendo o passado do Lula, como é que o Hélio Gaspari fez campanha para ele? Ah, é porque Bolsonaro era malvadão, né? Era um ditador, era um da golpe. Agora nós estamos vendo o 8 de janeiro. Ó, não é o Lula, viu? Bêbado que tentou invadir Câmara atua na liderança do governo. Não é o Lula, calma. É liderança do governo, né? Tipo assim, é lá do governo do Congresso. Calma, lê direito. Preso na Câmara nesta sexta, homem é funcionário no Congresso e tentou forçar a entrada para bater ponto no final do dia. Tem que dar uma medalha, um cara dele. O cara não foi trabalhar. Só bateu o ponto de manhã, saiu, bebeu todas, voltou bêbado e não deixaram o cara voltar pra bater o ponto. Rapaz, surreal, velho. Surreal. Imagine se aquilo ali fosse no governo Bolsonaro. A liderança do governo Bolsonaro chegando bêbada pra bater o ponto no final do dia. Eu não vi uma linha na Globo. Aí ontem o Haddad vem chorar. Fake news. Os bolsonaristas começaram a divulgar mais uma fake news. A contribuição social do MEI continua 5% do salário mínimo, como sempre. Só pode ser alterada pelo Congresso. Não há nenhuma iniciativa parlamentar nesse sentido. Quem espalha essas mentiras está atrapalhando o empreendedor brasileiro. Aí o pessoal diz, né? Eita, o Haddad tá chamando a Globo de fake news. Porque o que realmente estava rolando eram pessoas compartilhando a notícia da Globo do Jornal Nacional, que tá ali, ó. Imposto mensal pago por mês, Simples Nacional, tem reajuste de 7,5%. Quase 16 milhões de brasileiros são microempreendedores individuais. Contribuição garante benefícios como aposentadoria pelo INSS e auxílio-doença. Eu não posso fazer nada, né, Lula? É o que tá aí na... É o que tá na Globo, né? Tá na Globo, né? Se tá na Globo é verdade. Aqui é um mix, né? De um lado, o Dedé tá elogiando o Haddad. Do outro lado, o Mauro Lopes, que era da revista Fórum, e caiu aí, né? Nessa nova era, né? Onde eles estão meio chateados com as políticas neoliberais do Lula e vem na esteira dos últimos acontecimentos, lá aquela queda do Decaixa, a demissão, né, a perseguição por parte do PSOL
E, enfim, a direita subindo o tom e alguns portais da imprensa de esquerda que não aceitam isso por parte de seus colaboradores. Ou você está sempre entalhado com o Lula, ou você está demitido. Eu sei que teve um evento aí do BTG. A figura mais importante, né? O garoto propaganda era o Haddad. E o Dedé falou que ele tem orgulho. Eu tenho orgulho de ter o Haddad na Fazenda. Esse mesmo Haddad aqui, ó. Esse é o Haddad. Esse é o homem que o Dedé sente orgulho. Aí o Mauro Lopes, da esquerda, tá revoltado com Lula. Orgulho de ter Haddad no Ministério da Fazenda. Falava do Dedé. O dono do BTG, no evento do banco, que teve um ministro como garoto propaganda. Que tempos são esses, hein? Que a esquerda está vivendo. Mas, curiosamente, o mesmo Dedé também falou que ele vê sinais de desaquecimento da economia. É mesmo, né? Quem poderia imaginar, viu? Rapaz, tem que ganhar um Nobel da economia esse homem. Ele é um gênio. O executivo afirmou que parece muito claro que a política fiscal ainda muito frouxa e a política monetária muito apertada. Deve ser anda, né? Ainda não. Deve ser anda muito frouxa, a política monetária deve ser anda muito apertada. Esse ainda não caiu muito bem, né? Mas é um gênio, é um gênio. Um Nobel de Economia pra esse cara. Se ele não falasse, eu não tinha percebido que a economia estava desacelerando. E aí veio o cara da Legacy. Brasil parece um macaco no Airbus apertando todos os botões. Absurdo isso aqui. Absurdo. Não foi um macaco lá na época da corrida espacial que chegou no espaço? Não tem uma história dessa lá do... Não fale isso, rapaz. Que o Lula não consegue chegar no espaço. Deixa eu ver isso aqui. Macaco... Acho que não foi um macaco ou foi um cachorro. Macaco vai ao espaço. Deixa eu ver se foi isso mesmo. É isso mesmo, pô. Teve o Albert 1, Albert 2. O Macaco Rezos. Pô, tá de brincadeira, pô. 31 de janeiro. Dia do meu aniversário ainda. 31 de janeiro de 1961. Exatamente 30 anos antes de eu nascer, rapaz. Camaronês ficou 6 minutos e 30 segundos. Absurdo querer falar que o Brasil é um macaco no Airbus. O macaco já foi pro espaço. Quer dizer, se bem que o Brasil tem essa expressão, né? Foi pro espaço, foi pra coisa assim, explodiu, né? Acabou. Foi pra casa do chapéu. Mas pode, se for usado nesse tópico, até pode ser, né? Mas eu discordo. Acho que ele tá subestimando os macacos. Os macacos estão melhor do que a economia brasileira. Enfim. Saindo de tretas do Lula para tretas que também tem um pouco a ver com o Lula. Gente, onde teve lá a decisão lá da juíza, né? Em relação ao caso aí do Rumble, a gente considera, estou acompanhando, deve ter visto e demais. Quem vai ter as informações mais precisas e mais detalhadas, eu acho que vai ser o Paulo Figueiredo. Quem mais está comentando sobre isso nas redes sociais? Ele até fez um texto explicando aí como o fato de não ter dado a liminar não faz tanta diferença quando você olha o que está no teu da decisão. Eu acho que está ali mais ou menos na manchete da Reuters. Juiz dos Estados Unidos diz que Trump, Meade e Rumble não precisa seguir a ordem do juiz brasileiro por enquanto. Ela falou basicamente o seguinte, não precisa dar liminar porque a ordem sequer tem validade nos Estados Unidos. Então isso é abriria meio que para o presidente. Vamos mostrar aí, ó. São ordens que a gente não precisa cumprir. Enfim. Confusão, né? Óbvio, vocês já devem imaginar. Aí, muita gente no Brasil ficou pegando no pé da Globo, porque, segundo a visão de muitas pessoas, como o Gil Diniz, o Brasil 247 é mais honesto que a Globo. Mas eu não sei qual é a surpresa, né? O Brasil 247 sempre foi mais honesto que a Globo. O nosso companheiro, obrigado, Atush, mesmo da tropa, tá aí falando verdades duras sobre o Lula. Aí você vê, né? Globo. Justiça dos Estados Unidos rejeita liminar do Rumble. E o Brasil 247. Juíza dos Estados Unidos diz que Trump, Meade e Rumble não precisam seguir a ordem do ministro. O tom é diferente, né, da manchete. Então, como falou, o Brasil 247 é mais honesto que a Globo. Eu nunca tive dúvidas. Nunca. A Globo é a choquei. É a choquei, como diz ali. O jornalismo padrão choquei. Faz até um site petista parecer isento. Como é que fala assim do Brasil 247, né? Gil, mais nosso do que deles. Mais nosso do que deles. 2026.
o 247 vai estar fazendo campanha com a gente, por Bolsonaro. Tô brincando, né? Enfim. Aí a Mônica Bergamo publicou no final da noite de ontem uma entrevista com a advogada aí, o Martin, que tá representando aí, né, essa ação. Aí eu só vou dar destaque a uma coisa. Porque depois de falar de várias coisas, enfim, lê lá a entrevista na íntegra. Parece muito mais aquele embatezinho, sabe, de jornalista do Brasil contra alguém da direita, que ele, determinado, falou, ó, na boa, eu conheço jornalista de esquerda, direita, centro. Eu sei o que você tá tentando fazer, Mônica Bergamo. Você tá tentando politizar essa situação, tá tentando conectar, né, essa ação aqui a Bolsonaro e não tem nada a ver, né? Então, se controla, viu? Mas enfim, gostei da manchete que ela deu. Pergunte à Casa Branca, diz advogado da Trump Media e do Rumble sobre ação contra o ministro. Aí a Mônica Bergamo queria saber, né? E aí, o Trump, ele tá sabendo dessa ação? Ele deu sinal verde pra vocês fazerem isso? E o advogado disse, rapaz, não seria apropriado eu responder essa pergunta, né? Eu vou falar pelo presidente dos Estados Unidos? Pô, não dá, né? Nunca falo sobre uma conversa que tenho com o cliente, seja ele qual for. Não posso violar essa comunicação unilateralmente, mas acho uma excelente pergunta para você fazer para a Casa Branca. Todos sabem onde encontrar o Trump. Tem lá as comitivas de imprensa, bota lá alguém lá na comitiva, pergunta, companheiro Trump, e aí? O que é que você acha dessa ação? Pergunta lá. Se o Trump for brabo, ele vai responder, não vai fugir da pergunta. Dias atrás, sem querer colocar lenha na fogueira, a Daniela Lima e seus amigos da Globo estavam meio que fazendo chacota, né, do que estava acontecendo. Não vai dar nada, não sei o quê. Sei lá. Eu só tô observando, né? Eu não faço a mínima ideia aí pra que lado essas coisas vão. Não tenho conhecimento de direito internacional. Só torço pro Brasil encontrar, né, um pouco de paz e serenidade e as pessoas ficarem um pouco mais felizes. Aí, a Daniela não dava nada, mas ontem ela tá falando que agora o Supremo viu um ataque institucional em assédio de Trump e Elon Musk ao ministro. Integrantes da corte passam a cobrar ação diplomática formal por respeito. Pô, primeiro fala que não ia dar nada, agora tá nessa, aí depois o povo fica meio assim, né? E a Daniela Lima ontem também tomou uma checada. Elon Musk sugere sanções, né? Enfim, você deve ter acompanhado isso daí, o comentário que Elon Musk escreveu lá no Twitter sobre o que está acontecendo no Brasil. E aí nesse vídeo a Daniela Lima fala sobre lá, ter representante no Brasil, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. E ela toma uma checada dizendo o seguinte, né? A jornalista afirmou que as redes sociais são obrigadas a ter escritório no Brasil e que isso está no Marco Civil da Internet. Ambas as afirmações são falsas. A exigência seria implantada pelo PL 2630, que não foi aprovado no Congresso. Aí coloca ali, né, o site oficial do Planalto e da Câmara para reforçar o que está sendo dito aqui na checada que ela tomou. Sobre essa questão aí do Itamaraty entrar em campo, quem traz atualizações é o nosso companheiro Paulo Capelli, 5 da manhã de hoje. Itamaraty se assusta com pressão para atuar no atrito, né, Brasil e Estados Unidos. A cúpula do Itamaraty quebra a cabeça e ainda estuda se atuará ou não para intermediar a crescente tensão entre o ministro e o governo Trump. Como revelou a coluna, integrantes do núcleo duro de Lula cobram do Ministério das Relações Exteriores uma postura proativa no caso, assim como adotada pela AGU, comandada pelo Messias. Agora, magistrados do próprio Supremo se juntam à reivindicação e pressionam o Itamaraty a agir em prol do ministro. A cúpula do Ministério das Relações Exteriores está aturdida. A avaliação inicial dos embaixadores é que a pasta em nada tem que se imiscuir no caso, pois quem está processando o ministro é a empresa privada do Trump e não o presidente dos Estados Unidos no exercício do cargo. Já a ponderação de aliados de Lula e de magistrados do Supremo é que o Itamaraty não pode se acovardar e tocar a bola para o lado. Uma omissão, avaliam, pode acelerar o desgaste diplomático em curso entre o Brasil e o seu principal parceiro comercial. Afinal, Trump é o dono da Trump Media e também presidente dos Estados Unidos. Lula e o chanceler Mauro Vieira deverão discutir o assunto.
Eu não faço a mínima ideia. Tô acompanhando aqui qualquer atualização que realmente, assim, mais coesa, sem nenhum tipo de achismo, que sai na imprensa. E aí traz, comenta aqui, né? Todo mundo só ficar a par do que tá rolando. A observar os desdobramentos, isso. Aí, que coisas interessantes, não acabou, calma que tem mais coisa. O Pero Trump fez a postagem ontem, que muita gente compartilhou. 8 horas da noite ontem. Depois ficou assim, eita, essa postagem aqui do Trump, hein? E querendo ou não, ela tem um pouco a ver com essa questão de redes sociais, empresas de tecnologia como um todo. Aqui tá a postagem original, em inglês, lá na rede dele. Aqui tá a versão traduzida. Nossa incrível economia dos Estados Unidos e o inegável espírito americano permitiram a criação das maiores empresas de tecnologia da Terra. Nossa economia digital é a maior do que a maioria dos países do mundo, e o valor de mercado de até mesmo uma de nossas empresas excede cada país europeu. Em vez de capacitar seus trabalhadores e criar oportunidades, os governos estrangeiros tentaram taxar, multar e atrapalhar as empresas de tecnologia americana. Bom, o Lula tava com esse papo aí, né? De taxar os streams. Ei, rede social. Multa rolou também, né? Atrapalhar, acho que também teve umas coisas no Brasil. Então, por essas palavras, teve gente aí que acha que o que o Trump está falando pode estar, né? Sei lá. Pode estar falando dentre os países também do Brasil. Tanto amigos quanto inimigos têm tratado as empresas de tecnologia americanas com severidade, como se nossas empresas fossem seu cofrinho. Isso vai acabar. Meu objetivo é nivelar o campo de jogo e acabar com esses ataques. Estamos notificando esses países para acabar com o tratamento injusto às empresas americanas, grandes e pequenas. Nossas empresas são os maiores investidores do mundo e seus investimentos só irão para onde a América for bem tratada. É um recado duro, né? O dinheiro não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Vai cortar o dinheiro. Vixe. Nossa engenhosidade, coragem, motivação e perseverança construíram a América. Se esses países querem participar da revolução industrial da inteligência artificial, é hora de escolher um lado, com a América, não contra nós. Confusão, né? Confusão. Eita, que confusão atrás de confusão. Eu só vou falar uma coisa, lê essas duas postagens aí, sabe? O Bukele aí tá falando de umas loucuras aí, o Elon Musk. Eu só tô trazendo aqui porque como o Elon Musk tá na ordem do dia, todo mundo fala, e às vezes os comentários do Elon Musk parece que são indiretas para o Brasil, dá uma olhada aí, né? O Bukele tá reclamando, né, do judiciário, compartilhando inclusive uma postagem do Elon Musk. O Elon Musk compartilha o Bukele e fala que o Bukele também tá certo isso daí, e confusão. Dá uma lida aí, dá uma pausa, tire suas próprias conclusões. Mas vamos lá. Essa matéria a gente não tinha comentado anteontem, que foi quando eu falei, pô, tem isso aqui pra gente comentar, a gente comenta amanhã, não comentamos ontem, mas acho que foi até bom não comentar ontem. Vai fazer, acho que, até mais sentido agora, principalmente depois dessa matéria do Paulo Capelli e da Daniela Lima, comentando aí sobre essa crescente preocupação em manter boas relações, né? Relações diplomáticas entre Brasil, Estados Unidos, outros países, depois, inclusive, desse tweet do Trump também, não é tweet, né? Sei lá, a postagem que ele fez na rede social dele. A Patrícia Campos Melo tinha escrito, né, que o Brasil teme isolamento após sinais de recuo da União Europeia em regulação de Big Tech. Aí você vê ali um subtítulo, é exatamente a postagem do Trump. Ó. Trump ameaça retaliar por causa de regras sobre internet. O governo brasileiro apostava em aliança pró-regulamentação. O Brasil apostava em uma aliança de países pró-regulação ao lado da União Europeia, da Austrália, Reino Unido e Canadá. A ideia era se contrapor às ameaças do Trump, de retaliar países que impuserem regulamentação e taxação das plataformas de internet. Então você vê que casa exatamente com o que o Trump está falando. Tanto os projetos de lei de responsabilidade das Big Techs, que tramitaram na Câmara, como o de inteligência artificial, que foi aprovado no Senado, e o texto de antitrust em discussão na Fazenda tem inspiração nas leis europeias, né? Alemã e britânica. Mas as multas bilionárias sobre a Meta,
Apple, X, Google e Microsoft, decorrente das leis europeias e a regulação de inteligência artificial em implementação no bloco, tem sido alvo de protestos de empresários e autoridades dos Estados Unidos. Trump afirma que essas multas são uma espécie de tributação sobre as Big Techs americanas. A Meta já disse que confia no apoio de Trump para combater a regulamentação e as multas. Se a Meta confia, imagina o Twitter, né? Que o Elon Musk está lá quase braço direito. As últimas ações e declarações de líderes do bloco apontam para um recuo. Ou seja, os europeus estão recuando. Neste mês, a União Europeia anunciou a suspensão da Diretiva de Regime de Responsabilidade de Inteligência Artificial. Também foi divulgado que o Código de Conduta em Inteligência Artificial, a ser divulgado em abril, terá regras simplificadas. Na sequência, os europeus colocaram um pé no freio em uma declaração conjunta com o Brasil, na conclusão da reunião do Diálogo Digital Brasil-União Europeia, realizada em Bruxelas. O governo brasileiro esperava algo mais ambicioso, apontando para a cooperação entre os países na formulação e ampliação de regras sobre as empresas e impostos sobre as Big Techs. Mas a União Europeia não quis algo mais contundente nem muito alarde na divulgação do comunicado. Rússia e China, parceiras do Brasil nos BRICS, são regimes autocráticos que bloqueiam as plataformas de internet. Restam União Europeia, Reino Unido, Canadá e Austrália. Mas Reino Unido e União Europeia dão mostras de que vão dar mais ênfase para inovação e menos para a segurança. Canadá vive instabilidade política. Se o Brasil se mantiver sozinho na iniciativa de regular, fica mais vulnerável à pressão das Big Techs e às críticas que estaria indo contra a corrente, fechando o mercado e inibindo investimentos. Então imagine, né, uma pressão pelo governo americano, pelas empresas de tecnologia, pelo mercado, pelos jornais, a comunidade internacional. Rapaz, e aí, Lula? E aí, pai? Vai mesmo fazer isso? Vai mesmo, Lula? Tem certeza, Lula? Vai dar confusão, Lula. Você vai, rapaz, pensa bem, Lula. E olha que a imprensa brasileira, a gente comentou, ele comentou uns 3 dias, eu acho. Você pega o Estadão comentando, Lula, essa sua ação aí de regulamentar a internet, Lula quer censura. O próprio Estadão aí, a Folha de São Paulo, algumas vezes já falando que a função de legislar sobre liberdade de expressão e tudo mais é do Congresso. E o Congresso acha que tá de boa do jeito que tá. Autoridades da União Europeia negam que se trata de reação a Trump, mas admitem a reorientação das políticas. A União Europeia está reduzindo a regulamentação para estimular investimentos em inteligência artificial, não por pressão das grandes empresas de tecnologia. Não. Uhum. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já vinha em uma escalada antirregulatória desde o ano passado, anunciando que queria eliminar entraves burocráticos para tornar o bloco mais competitivo. E aí, Lula? Vai mesmo, Lula? Remar na contramão do mundo? Espero que não. Mas tudo bem. Ontem ele, Jair Messias Bolsonaro, foi no Léo Dias. Chegou a ter mais de 720 mil pessoas. Chegou a 724 mil pessoas, né? Dia ruim ontem, né? Para os intergalácticos. Para as pessoas que apostavam em descolar do Bozo. Que o Bozo estava acabado. Que o Bozo não tem mais popularidade nenhuma. Pois é, né? E aí agora o Bozo, né? O Bozo, quase 1 milhão de pessoas. Tava perto de 1 milhão, né? 720 mil, beleza. Vamos aumentar também, não. Mas é um baita número, né? O Bozo é demais. É que o Bolsonaro falou de um monte de coisa. Falou do 8 de janeiro, falou da denúncia, falou do CIT, fez várias críticas. Pode explicar alguns casos. Eu fico de cara... Porque é o nosso dia a dia, né? Sei lá, a gente que tá aqui acompanhando a internet todo dia, se politizando, né? Tentando aprofundar. Chega a dar uma canseira quando você vê o pessoal falando, por exemplo, da época do Fica em Casa. Pô, você vê lá, você foi um jeito meio grosseiro. Aí vem aquela história da falta de ar. Aí, essa questão da falta de ar, eu acho que é uma coisa tão descarada, tão baixa. Porque o que realmente estava acontecendo naquele momento? Bolsonaro estava preocupado com as pessoas... e as orientações do Mandetta
Então, o Bolsonaro, ele tá falando o seguinte, cara, aí ele fala a questão de falta de ar, aí ele diz, não espere você ficar com falta de ar para procurar um médico. É isso que o Bolsonaro tá comentando, sabe? Ele não tá fazendo piada. Ele não tá tirando onda com essas pessoas. Ele tá chamando a atenção. Ele tá alertando as pessoas. Vá procurar tratamento. E a imprensa distorceu aquilo para falar que ele não ligava para as pessoas, estava debochando. Então, assim, até hoje as pessoas... O Léo Dias fez suas perguntas e você vê que o Léo Dias estava de boa vontade, sabe? Tava para ouvir. Aí, de boa. Teve também o tipo de comentários dos mais aleatórios, como se ele tá dando trabalho para Michele, segundo ele tá chipado, né? Tá com chip hormonal aí, testosterona. Diz que não precisa tomar nada, nenhum remedinho. Quem quiser que acredite, viu? Eu não compro essa não, veja aí. Mas enfim, falou mil coisas e ele também falou sobre questões políticas. Falou bastante sobre os seus indicados. Ele falou sobre o Senado. Falou, ó, Valdemar tinha falado comigo que eu vou organizar o Senado. Ele só falou nomes ao redor de todo o Brasil. Só que antes de avançar nisso, nessa parte especificamente, ó ela. Vai atrás de uma imagem, né? Nossa Senhora dos Prints. A nossa santa brasileira que tem bigode. Sim, ela tem bigode. Ela sempre tá em campo para nos salvar. Quero mostrar para vocês um print, 2 vídeos. Aí vocês vão entender. Vai fazer sentido depois que eu mostrar as notícias e um trecho da entrevista de Bolsonaro. Uma matéria que saiu ontem no Estadão, né, uma matéria de opinião de uma pessoa específica, e depois fazer um comparativo entre o Tarcísio e outra pessoa, e depois mostrar uma coisa em relação a Bolsonaro. Aí, esses 2 vídeos, esse print vai fazer sentido. Vai falar, entendi. Não é nada ligado à autopromoção. Vamos começar. Estava pensando no Twitter, e aí o Grilo colocou esse vídeo, nem me marcou, mas apareceu na minha timeline, eu sigo o Grilo. Quem achou esse vídeo, né? Quem postou esse vídeo originalmente foi o Cauã Costa. Cauã Costa, obrigado. Temos aqui, talvez, o maior crítico hoje do governo Bolsonaro, Silvio Grimaldo. Críticas extremamente, sabe, raivosas, odientas. Eu fico assim perguntando, cara, por que o Silvio Grimaldo odeia tanto? É um negócio é puro ódio. Mas aqui era outra época. Aqui era a época do Velho Testamento. A época do Velho Testamento, as coisas eram diferentes. Saudades do Velho Testamento, viu? Mas vamos ouvir. Falando mal disso aí, então vamos mudar aqui. Aí, cara, eu tô vendo. Se derem a notícia, ela foi, vamos falar, diluída. Né? Então, assim, não tem como fazer. Então, o que acontece? A imprensa perdeu esse monopólio. Não só de dar a informação, né? E como os millennials são muito mais ágeis, né, cara? Então, assim, nego dá a informação muito mais rápida, muito mais aprofundada. Né? Você pega o canal desse rapaz, o Kim... Me ajudem? Kim? Não, Kim Paim. Ah, tá. O menino da Bahia. Era só pra falar do Capoquinho. Cara, pô, eu adoro o canal dele, cara. Não posso falar errado. Deixa eu achar aqui. Tá. É isso aí. Eu não sei se falar Kim Paim, mas eu acho que é Kim Paim. É. Né? Ele faz sempre lá uns dossiês, assim. Cara, nenhum jornalista brasileiro é capaz de fazer o que esse cara faz. Nenhum. Né? De pegar e fazer um dossiê como ele faz sobre vários assuntos. Ele cavuca, cara, tudo. Ele vai em todas as redes sociais de todo mundo. Né? Ele vai atrás de documento, ele vai importar do governo. Ele cavuca tudo, cara. Ele cobra o fato inteiro. Ele faz isso. Saudade dessa época, viu? Nossa, o Velho Testamento. E olha que nessa época eu nem conhecia da Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, não, o repositório da CIA. E aí eu cliquei nessa postagem do Grilo, e aí o pessoal começou a comentar. Dentro dos comentários tinha outro comentário. Tinha outra figura do Velho Testamento. 2, na verdade. Lá vai o Samuel Andrade. Olha lá. Olha o Patati. Sou fã do Kim Paim. Tô até deixando o bigodinho crescer. Parabéns pelo aniversário do seu canal e manter excelente trabalho. Eita, rapaz. Velhos tempos, hein? Relembrar e viver. Eu vi até que ele raspou a barba, deixou só o bigode. Nem lembrar disso, é uma pessoa que mandou ele esses vídeos. Aí ele raspou a barba, deixou só o bigode, botou a musiquinha de plano de fundo.
E aí, o Samuel também colocou aqui um comentarista, né? Que foi na Jovem Pan, né? Nosso companheiro lá de Miami, que segue confabulando contra mim pelas costas nos grupos de WhatsApp, né, Constantino? Ah, Jesus! Olha isso aqui. O melhor ainda era com comentários do Felipe Honorato, que me odeia. Que pode ter feito ótimo trabalho. Eita, rapaz. O Velho Testamento era demais, viu? Tem feito um ótimo trabalho, Emílio, porque ele é um cara que ele é tinhoso, né? Ele vai atrás ali dos detalhes e monta esses dossiês com base em reportagens e notícias oficiais, né? Então, por isso que ele leva a turma ao desespero. Não é que ele está conseguindo obter furos de reportagem, fonte primária revelando alguma coisa, nada disso não. Ele consegue concatenar, compilar aquilo que saiu na imprensa e montar um certo quebra-cabeça puxando um fio condutor que fica claro muitas vezes ali algum tipo de coordenação, de articulação ou de coisa muito obscura e estranha e suspeita por trás de certos discursos. Então, eu realmente admiro bastante, reconheço aí o trabalho dele, é um trabalho importante para o país. Tem um filho de 16. Né? O Velho Testamento, tudo era diferente, né? O que eu fazia tinha algum valor. Tinha algum valor, né? As coisas que você fazia, histórias que você contava, não eram prints desconexos de internet, né? Como agora virou. Agora são prints desconexos, pinçados de Twitter. Ai, o Velho Testamento, né? O Brasil do Velho Testamento era diferenciado, né? Mas tudo mudou, né? Agora nossos amigos intergalácticos, agora eles estão aí demais. Aí você vai entender porque eu trouxe isso daqui. Não foi à toa. Porque agora a gente pode fazer algumas críticas, né? Pegando na ferida e vai falar o quê, né? O que é que mudou? Porque eu sinto que eu tô na mesma posição, passando pano pro Jair, reclamando de um monte de gente. Ontem saiu uma pesquisa. Paraná Pesquisas, São Paulo. Liderança, assim, de longe, Eduardo Bolsonaro, 33% dos votos. Já é dele, já tá lá. Paraná Pesquisas, Eduardo Bolsonaro e Derrite lideram para o Senado. Se você somar aqui, vai dar 200%. Por quê? Porque cada pessoa pode votar 2 vezes, né? Quer dizer, nem lembro se dá 200%. Mas, se você pegar a pesquisa, tem lá falando o seguinte, né? A pesquisa está considerando dois votos. Cada pessoa pode escolher 2 candidatos. Aí, veja só. Em abril do ano passado, vamos abrir aqui o Atlas, né, pra gente poder mostrar. Era pra eu ter colocado a imagem aqui do Atlas. Ou foi setembro ou foi outubro. Pera aí. Acho que foi... Deixa eu ver. Outubro... Ah, não. Foi outubro. Foi outubro. Ó, vamos lá. Em outubro, tem um capítulo dedicado sobre a mentira do Sabugosa. Aí você vai dar uma olhada, né? Sabugosa vai dizer que ele vai ser candidato ao Senado, vamos ter 2 vagas, eu vou concorrer, e o Eduardo vai pro pé. Se vier um terceiro, ele que vai atrapalhar. Mamãe, peraí, quem disse isso? Por que o Sabugosa não é o terceiro? Quando você pegava lá, Lula vê Marçal como é mais patrocínio 26, essa matéria que foi do mês de outubro, o Eu Gadelha, ele falava que a coluna já tinha revelado, tinha um hiperlink para falar que tinha um acordo, o acerto entre os dois, segundo apurou a coluna, prevê que um dos nomes da chapa do Senado vai ser indicado por Bolsonaro e outro pelo Tarcísio. De quando era a notícia? 27 de abril de 2024. O acordo firmado em abril de 2024 era de amplo conhecimento, né, há mais de 6 meses, quando o deputado surgiu com a ideia de disputar uma vaga para o Senado. Se a decisão foi estrategicamente acertada, estaria ele realmente comprometido com a unidade e o melhor resultado coletivo? Assim, como é que faz? O Sabugosa, ele anuncia a sua candidatura em julho. Só em julho que o Sabugosa anunciou que ia ser candidato. Em julho. O Sabugosa, desde abril, Bolsonaro já tinha fechado acordo com Tarcísio. E aí, quando você vê as atuais pesquisas, quem é que está em segundo? O Derrite, com 17. O Feliciano está aqui porque acho que quem colocou foi a Paraná Pesquisa. Se não tiver o Feliciano aqui e o Sabugosa, cara, vão ser 2 senadores por São Paulo. Quem é que está entrando para atrapalhar? Quem é que está entrando para atrapalhar?
Posso usar as notícias, posso usar os prints para mostrar quem tá entrando, quem não tem espírito de time, quem joga só pensando em si mesmo. No passado, na era do Velho Testamento, eu podia trazer notícia, eu podia mostrar print, mesmo que fosse, como é que o Constantino dizia? Eu era tinhoso, eu estava incomodando muita gente. Mas agora eu estou incomodando vocês, né? O projetinho de vocês vai dar errado. O que depender de mim vai dar errado. The Hit, o projeto dele tem a força aí, vai agora se dedicar um pouco mais nessa questão. E Bolsonaro falou sobre isso. Agora vamos ouvir o Jair. Vamos ouvir o Jair. Nomes, por favor, Bolsonaro. Eu não quero que as pessoas aí me perturbem. Mas todo mundo sabe quem são. O que acontece com o ser humano? O cara se elege, por exemplo, deputado federal. Parece que baixa um espírito no cara que ele sabe de tudo. Ele pode ser candidato a prefeito agora, já pode ser na próxima senador, que eu tenho que apoiá-lo. E começa a ter uma certa independência que ela não entende que essa independência não vai ser boa para ela. A maioria entende, mas tem uns 20% que não entende. Eu me elegi com 50 federais em 2018 e uns 20 ali que foram para esse mau caminho. Então, vamos lá. O senhor elegeu 50. Uns 20, o senhor chama de quê? Traidores ou decepções? Decepção, né? Mas traidor, a peste traidor é muito forte, né? É muito. Então ninguém traiu o senhor? Não, teve traição, teve. Quem traiu o senhor? Não. Você sabe. Teve uma mulher em São Paulo que teve 1 milhão de votos, depois teve 10 mil na reeleição. Pelo Brasil todo teve gente que achava que aquele voto era dele. É comum você falar, né? O cara para sair do partido. Eu tive 500 mil. Eu tive 500 mil votos. Não é assim. Do nada você não tem 500 mil votos. E muita gente acredita na minha palavra. E eu fico chateado quando nós temos uma política, por exemplo, contra o aumento de impostos, e o cara é deputado federal, e mais ou menos 15 parlamentares votaram na reforma tributária, que implica num brutal aumento da carga tributária do Brasil. Por que isso aí? As emendas são impositivas, não tem que pagar a emenda. No meu tempo lá atrás, eles só liberavam emendas e votassem no governo. Mas acaba apoiando o governo em troca de outros carguinhos perdidos por aí. Eu já entendi para que você está falando. Agora, quer dar outras pistas de traidores? Dá outra pista aí para gente matar a charada. Que não são traidores, acho que são ingênuos demais. Ingênuo demais. Alguém ingênuo? Tem. Quem? Quantos anos essa pessoa tem? Tem ingênuo. Mas tá aí, né? Sabe, velho? Não é precisa chamar de traidor, não, mas muita decepção. Os independentões, todo mundo é independentão. Todo mundo é independentão. Sabe tudo da vida. Tarcísio e Bolsonaro. Bolsonaro anunciou, abriu, cara, de 2024. Chegou agora, já quer sentar na janela, já quer ser senador. Espera aí, campeão. Ou se quiser ser, vai. Eu acho que o Salles vai ser candidato? Não. Pra mim, qual é o projeto? O Novo precisa agora. O plano do Novo, eu digo pra vocês com base de falar quem tá, inclusive, na cúpula. Gente aí que tá no Novo desde, sei lá, de sua concepção de partido. Pude conversar com as pessoas assim, há um tempo atrás. Eles estão na cabeça a todo custo que tem que fazer 14 deputados para conseguir ter acesso ao fundão. Esse que é o plano. Sabugosa vai ficar com o nome dele aí enchendo o saco, candidato ao Senado, pra quê? Pra ficar na imprensa, ficar aí meio que conhecido, e aplicar aí, né, vai vir a disputar para deputado federal e tentar repetir a votação que ele teve. Foi uma votação expressiva. E com isso tentar puxar ele, que seja mais um pelo menos, mais 2. Colocar uma bancada de 3 em São Paulo. Vai rolar? Sei. Mas esse vai ser o plano do pessoal. Eles querem fazer 14 pelo Brasil, ter acesso ao fundo partidário, não mais é gritaria. Mas guarde isso daí. Porque como o Constantino dizia, né? Vai pegando várias notícias da imprensa, concatenando as notícias e mostrando que tem algo estranho acontecendo, né? Você olha assim, cara, tem algo estranho acontecendo, tem algo estranho. Algo estranho, como, por exemplo, Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo. Notícia de hoje, fresquinha, 26 de fevereiro. Missão para os bons brasileiros. Lá vai, né? Ó a missão. O povo vem elegendo governos populistas em troca de promessas vazias que aumentaram a sua dependência de favores do Estado. Minaram a igualdade de oportunidades e arruinaram a meritocracia e a mobilidade social. Desde a eleição de 89,
O povo elegeu presidentes populistas. A única exceção, Fernando Henrique Cardoso, que debelou a inflação com o Plano Real e se elegeu presidente em 94, 98. FHC e Michel Temer. FHC e Michel Temer foram os dois únicos presidentes que se preocuparam com o fortalecimento das instituições democráticas. Luiz Felipe Dávila, ex-candidato presidencial pelo Partido Novo 2022. Já os populistas trabalharam para detoná-las. E qual é a missão, Luiz Felipe Dávila? Se a missão da geração passada foi restaurar a democracia, a nossa missão é garantir que o Brasil volte a crescer de maneira sustentável. A primeira tarefa é separar o joio do trigo. Temos de reunir as boas lideranças do país para cumprirmos o trabalho mais importante da nossa geração. Implementar os alicerces institucionais para garantir o crescimento econômico sustentável. A segunda tarefa é ocupar espaço na política. Não adianta a sociedade civil coordenar seus esforços para promover o crescimento econômico, mas deixar a política nas mãos de governos populistas que querem nas virtudes do nacional-estatismo. Fale de nacionalismo perto dessa gente, você vai chamar você logo de comunista. Se você falar de patriotismo, ele vai te chamar de patriotário. Esquece isso, né? Essa é a união da direita, que o Partido Novo tanto preza, né? Tá bom. Vamos unir a direita. Vamos unir a direita. Mas calma, porque, como dizia o Constantino, só notícia da imprensa, você vai juntando. Ele é tinhoso. André Guedes. Tenho saudade do tempo que a única direita possível no Brasil era a esquerda bunda mole do PSDB. Pelo menos os quadros eram bons gestores e odiados por todos. Melhor do que essa direita lixo, oportunista e caça-like que rebola no colo do centrão com a Bíblia na mão. O Felipe Dávila concorda com você. Isso aqui foi um tweet de 2 dias atrás. Que briguinha boba. Vão tomar em vossos fiofós. Sabem por que o Kim Paim está errado nessa separação? Porque ele se baseia em notícias. Ele se baseia em notícias. Pronto. Eu devia me basear em profecias, em análises estelares, né, para lidar com os intergalácticos. Mas eu me baseio em notícias. Pronto. Eu não desgosto, mas ficar criando essas picuinhas está prejudicando quem está de fato não é lascado nesse país, realmente. Aí vamos lá. 2 governadores. Tarcísio e Romeu Zema. Tarcísio diz que denúncia da PGR contra Bolsonaro é forçação de barra e revanchismo. Zema defende Bolsonaro como nome da direita, mas evita comentar a denúncia. Eu não sou jurista. Não sei falar. Ele não sabe. É só denúncia, é só o caso jurídico mais importante, talvez, da década. Não sei se vai ter um caso mais importante que esse. Mas o Zema, ele não consegue comentar. Ele não consegue. Aqui tá naquele ponto, eu somente hoje, mas eu acho que as notícias começam a conversar entre si e algo meio estranho, assim, aparece, né? Você vê assim, eu vou até ouvir aqui de novo, Constantino. Me inspirou, deixa eu ouvi-lo de novo. Tem feito um ótimo trabalho, Emílio, porque ele é um cara que ele é tinhoso, né? Ele vai atrás ali dos detalhes e monta esses dossiês com base em reportagens e notícias oficiais. Né? Então, por isso que ele leva a turma ao desespero. Não é que ele está conseguindo obter furos de reportagem, fonte primária, revelando alguma coisa, nada disso não. Ele consegue concatenar, compilar aquilo que saiu na imprensa e montar um certo quebra-cabeça puxando um fio condutor que fica claro, muitas vezes, ali algum tipo de coordenação, de articulação ou de coisa muito obscura e estranha e suspeita por trás de certos discursos. Então, eu realmente... Pois é, né? Certos discursos, alguns grupos, né? Rapaz, você vai ver, tem um fio condutor, né? Esse homem novo, laranja. Ah, meus amigos intergalácticos, vocês eram melhores no Velho Testamento, viu? No Velho Testamento, vocês eram diferentes. O Zema não consegue opinar. Mas aqui uma opinião, né? O Enio. A defesa do processo legal de Bolsonaro e Braga Neto. Enfim, a defesa dos réus faz uma petição dizendo que não tem acesso completo aos autos. O ministro nega a petição, dizendo que ele já tem acesso total. Nesse contexto, o que aconteceu? A corte entregou um HD externo que continha todas as provas para cada um dos réus. E o que é que os advogados da defesa fizeram? Eles compararam o tamanho dos arquivos e vejam vocês. Os HDs têm tamanhos diferentes.
Um HD tem mais arquivos que o outro. Enfim, né? Enfim, né? São tantos arquivos a mais. Um tá com 111.176, outro tá com 110.267. Uns 1.000 arquivos, uns 900 arquivos a mais. E tá batendo aqui, deixa eu ver, bate 1 GB a mais. Bate 1 GB a mais, porque tá em 420, 500, 421, 500, 420, 400. Então, né, tem esse problema. Até o nome tá diferente, né? PET 1.200 mídias cauteladas, PET 1.200 mídias. Mas o Zema não consegue opinar. Ele não é jurista. Aí eu opino aqui, né? Por que eu sigo apostando no cavalo Bolsonaro? O Bolsonaro falou, cara, me elegi lá, né? Pô, 50 deputados. Agora eu consigo emplacar 100. Eleição municipal, elegeu mais várias pessoas. E eu consigo ver um sentimento de grupo, sabe? Cara, bora ver aqui. Vai colocando um monte de gente e vai trazendo as pessoas que... Vou pegar o próprio Tarcísio, que acabou de comentar. Era ministro. Virou governador. Quantas pessoas eram ministros, tinham algum cargo no governo e receberam, né, destaque, foram ganhando, né, espaço, força e eram candidatas? Pô, muita gente aí, né? Olha a quantidade até de youtuber, influenciador, que tava ali também na rebarba, ganhou apoio, vai lá, virou candidato. Vários. Tô falando da eleição municipal, especificamente, não tô nem falando de 2022. Aí, são duas notícias de ontem. Uma do início do dia e a outra ao final de tudo. Bolsonaro mapeia traições na eleição para a Frente Evangélica. Eleição de nova liderança acontece nesta terça. Bolsonaro orientou bancada a não votar em Antônio de Paula. Era o candidato de Lula. Aí o que aconteceu? O deputado apoiado por Bolsonaro tem o dobro de votos do preferido do governo, ou seja, de Lula, e vai presidir a bancada evangélica. Gilberto Nascimento venceu Antônio de Paula com ampla vantagem, 117-61. Então imagine, a gente está falando basicamente de 130 deputados. E aí? Cadê a direita intergaláctica aí? Para nos ajudar. Pode ser uma bobagem, mas, cara, sempre que tem uma notícia, vamos trazer um exemplo que vocês vão entender. Quando teve a questão do Plano Safra, quem que a imprensa foi falar? Com a FPA, Frente Parlamentar do Agronegócio. Então, você presidir uma frente parlamentar, você ganha um aspecto um pouco mais institucional, como se fosse um CNPJ por trás de você. Tem um peso maior. Não é um deputado sozinho. É a opinião de 180. Quem que tá se preocupando com esse tipo de coisa? Eu nem vi notícia sobre isso nos últimos dias. Eu vi notícia aqui ontem só. Eu nem vi notícia disso daqui nos últimos dias. E tá aí. Gente, no meio de toda a confusão, no meio da denúncia, tá lá Bolsonaro preocupado com a eleição para quem vai presidir a bancada evangélica. Se fosse com você, se você fosse denunciado do jeito que tá acontecendo no Brasil, tu ia ter cabeça para estar pensando nisso daqui? Tu ia ter cabeça para se envolver nesse tipo de articulação? Ou tu ia estar 100% focado só na tua denúncia? Sei lá, pra mim, nem a reunião ministerial precisava. Eu sempre fui passapanista, sempre, sei lá, velho. Eu simpatizo muito com o Bolsonaro há muito tempo, sabe? Eu fui o cara que convenceu minha mãe a votar em Bolsonaro, já em 2018, já. Acompanhava Bolsonaro. Eu sou da época da internet, como diz o seu Guilherme, dos millennials. Se bem que eu não sou millennial, eu sou de 91, né? Eu sou na risca ali, eu tô no limbo, não sei nem que geração eu sou. Pra mim não precisava, nunca teve esse problema. Na reunião ministerial não faltava nem mais o que falar ali, né? Qualquer pessoa que assistiu aquilo ali deveria ver mais ou menos quem é Bolsonaro em questão assim de pessoa humana, comportamento. Aí tem que ficar agora esse tititi o tempo todo. Ai, Bolsonaro, ai, pipipi, ai, popopô, olha lá, o frouxo, vagabundo, safado, isso. Bolsonaro, eu tô na dúvida agora se ele... Acho que ele falou ontem essa questão, até na entrevista, na questão do ramagem, por exemplo. O que vocês querem que faça? Vai fazer o quê? Não, o governo deu errado quando não peitou a decisão do ramagem. Peitar como? Peitar como? Era fazer o quê? Vai lá e bota no diário oficial do mesmo jeito e aí... O chefe falou que não é pra fazer o quê? Sabe, é só uma maluquice que o povo coloca. Não, o erro de Bolsonaro foi não ter combatido seus inimigos. Combatido como? A população queria o Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Colocou.
O Moro vai lá, sai do governo acusando o Bolsonaro de interferir na PF. Vocês lembram a saída do Moro? Deixa eu ver aqui se eu acho rápido aqui um print. O Moro postou um print na época que era a matéria do Antagonista, dizendo que Bolsonaro estava preocupado com 12 deputados da PF. Até o contexto na época foi distorcido. Foi um negócio absurdo. Deixa eu ver aqui na data que o Moro saiu. Vou botar aqui, sei lá, 26. Deixa eu ver se tem aqui algum print do Moro. Esse é do Antagonista, né? Que é a notícia do sobe e desce da Bolsa. Print da Zambelli. Entra aí. Não vai ser difícil de encontrar, não. Não é aqui. Deixa eu ver o nome desse. Aqui. Já achei, já. Já achei. Já achei. Ó. Moro sai, aí às vezes as pessoas não entendem, né? Porque Bolsonaro teve esse problema do ramagem. Qual é a acusação do Moro? Que Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal. Bolsonaro nunca interferiu na Polícia Federal e meses antes de sair do governo, em fevereiro, o Moro tinha dito isso, que Bolsonaro nunca interferiu. Nunca interferiu, ele tinha dito isso. Aí, aqui é uma conversa, né? Em verde é Moro, aqui cinza é Bolsonaro. Imprensa não é fácil, tá ali no Planalto, né? Aí Bolsonaro manda essa notícia, né? Encaminhada, do Antagonista. PF na cola de 10 a 12 deputados. Mais um motivo para a troca. Bolsonaro estava comentando sobre que assim, não é para a PF investigar as pessoas, não. O contexto disso daqui depois, que vai ficar claro ao longo dos meses, Bolsonaro estava cobrando o Moro pelos vazamentos das investigações para a imprensa e logo para o Antagonista, que era um ir carne com o Moro. Essa era a crítica de Bolsonaro. Falava, bicho, vazando informação o tempo todo. E que inquérito era esse daqui? Das fake news. Aí o Moro respondia, esse inquérito, quando pelo ministro, né, Purê, bababá. Enfim, começamos em seguida às 9 da manhã. Aí o Moro vai lá e sai do governo. Sim, velho, é absurdo as coisas que acontecem e o pessoal às vezes não tem memória nenhuma. Enfim. Várias notícias aí da época. Deixa eu ver se tem mais uma coisa por aqui. Não. Só ver se acha que é a notícia... Peraí. Só um segundo. Só pra dar uma olhada rápida. Se não for, tá de boa também. Só ver o negócio aqui. A notícia do Globo. Aqui. Eu falo e eu mostro, né, Constantino? Só com notícias da imprensa. E vai criando a história. Tinhoso. Álvaro Dias quer Moro candidato a presidente em 2022, injustado por Bolsonaro. Atualização. 11h30 do dia 8 de fevereiro. Sérgio Moro enviou a seguinte nota. Sobre a afirmação do Álvaro Dias em relação à PF, cumpre esclarecer que não houve, por parte do governo federal ou de Bolsonaro, qualquer interferência ou substituição promovida na PF por motivos políticos. A única interferência à vida consiste na orientação para que o foco seja no combate ao crime organizado e à corrupção. Então como é que Bolsonaro faz qualquer mudança? Essa acusação ainda também que ele está interferindo. Todo mundo vai, entra nessa. Moro vaza uns prints, né? Escolhidos a dedo para implementar uma narrativa. Ali perdeu a PF. Ali perdeu a PF. No dia que Moro sai do governo, no dia que Moro saiu, o ministro ele determina que não podia mexer na equipe do inquérito das fake news. Vamos lembrar dessa notícia? Eu sei onde é que tá. As pessoas não têm memória, velho. O povo é muito injusto nas cobranças. Querem o impossível. Aí quando o impossível não acontece, se joga no chão e reclama. Pera aí. Deixa eu ver. Isso aqui. Não. Esse aqui. Tantaram. Aqui, ó. Supremo determina que PF mantenha delegados na apuração das fake news. Não pode mexer nos ministros. Então, assim, as pessoas olham pra trás. Ai, Bolsonaro não fez. Ai, Bolsonaro. Ah, bibibi. Ah, popopô. Ai, não pode nem criticar Bolsonaro. Que o Kim Paim, o canguru.
O canguru vai lá e fala isso, fala aquilo outro. Não, cara, eu falo, eu mostro. Eu mostro. No Velho Testamento, vocês lembravam que era notícia. Vocês lembravam da importância de notícias, né? Era outra época. Agora, porque tá arruinando o plano de vocês, incomoda. Então é isso. Sigo na mesma posição. Passando pano pro Jair. E vou seguir mostrando aí o que vocês vão aprontando, registrando, colocando no papel. Porque lá na frente vai estar registrado. E uma hora, né? Uma hora a galera vai entender. Não dá pra enganar todo mundo por muito tempo. Você pode enganar muita gente por muito tempo, mas não sempre. Uma hora a coisa fica escancarada. E é isso, né? Tinha mais coisa pra gente fala amanhã. Tem umas confusões engraçadas lá na esquerda. A nossa tropa aprontando. Mas por hoje eu fico por aqui. É meu trabalhinho, que já dá um pouco mais. Postando do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas brasileiro. Kimpai.com.br, já tem 24 publicados. O de janeiro sai agora dia 15 de março. 45 dias de distância, né? Pra acabar o mês, organizar, escrever e publicar. Por hora é isso. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Fui!